O funcionário estava limpando o balcão quando ouviu a porta bater com força. Era uma cliente com vestido de luxo, carregando uma bolsa cara e um olhar de quem acreditava estar acima de qualquer pessoa ao redor. Ela nem esperou ser atendida. Olhou para ele de cima a baixo, franziu o nariz e soltou, diante de todos: "Você trabalha aqui? Com esse uniforme podre? Não compro mais nessa espelunca." A frase caiu como uma pedra no estômago do funcionário. Não era a primeira vez que enfrentava arrogância, mas havia algo naquela situação que mexeu diferente. Talvez fosse o silêncio das outras pessoas. Talvez fosse a forma como ela o apontou, como se fosse indigno até de respirar o mesmo ar. O funcionário respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas a cliente continuou. Disse que ele não tinha cara de funcionário de loja boa, insinuando que ele estava ali apenas porque ninguém o contrataria em lugar sério. O ambiente ficou pesado. Algumas pessoas viraram o rosto, outras baixaram os olhos. Ele, porém, ficou ali, firme, mesmo sentindo o peito tremer. O gerente observava de longe, tenso. Aquela cliente era conhecida por gastar muito e reclamar mais ainda. Ele temia a confusão, mas não se atreveu a defendê-lo. A cliente então deu um passo à frente, com desprezo cruel. Perguntou se sabia ler e se tinha terminado ao menos o ensino médio. O funcionário engoliu seco. Era impossível não sentir o impacto do racismo velado, do preconceito explícito, da humilhação gratuita. Mal sabia ela que, naquela tarde, não seria o funcionário a sair envergonhado. A reviravolta que estava prestes a acontecer mudaria a forma como todos naquela loja enxergavam dignidade, valor e humanidade. E você já presenciou uma situação de humilhação assim? Antes de continuar essa história intensa, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias reais que revelam o melhor e o pior do ser humano, mas também o melhor, inscreva-se no canal, porque todos os dias tem conteúdo novo para você refletir e se emocionar. O funcionário tentou manter a calma, enquanto a cliente continuava desferindo insultos como se fosse um direito adquirido. A loja inteira parecia observar cada segundo, mas ninguém movia um dedo. Ele já havia passado por situações parecidas, mas aquela doeu diferente. Talvez porque sua mãe sempre dizia que dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar. E ali, diante dos olhares atravessados, ele sentiu como se estivessem tentando arrancá-la dele. O que você faria nessa situação? A cliente jogou uma peça de roupa sobre o balcão, empurrando-a contra o peito dele. Disse que gente como ele não deveria trabalhar em loja cara, que o cheiro dele estragava o ambiente. O impacto daquelas palavras bateu fundo. Eram anos de esforço, de estudo, de trabalho honesto, reduzidos a nada em segundos. O silêncio cúmplice do gerente machucava tanto quanto a humilhação. Você acha que alguém deveria ter interferido? Mesmo atingido, o funcionário respirou fundo e fez o que sempre aprendeu: manter a educação. Perguntou em que podia ajudar, mas isso apenas provocou mais desprezo. A cliente começou a gravar, dizendo que mostraria o absurdo dessa loja por contratar qualquer um. O racismo, agora explícito, queimava. As pessoas desviavam o olhar, como quem teme se envolver. Você já viu alguém ser tratado assim? Quando ela percebeu que ninguém estava apoiando seu show, elevou ainda mais o tom. Gritou que pediria a demissão dele, que conversaria com o dono da loja e resolveria esse problema. O funcionário apenas abaixou os olhos, tentando não chorar. Era difícil entender por que alguém descontaria tanta crueldade em uma pessoa que apenas fazia seu trabalho. Você acredita que a arrogância tem limite? Mas, enquanto ela falava, uma figura entrou silenciosamente na loja. Um homem bem vestido, observador, caminhou devagar até o balcão. A cliente não percebeu. O funcionário viu, engoliu seco. Sabia quem era. E aquela presença mudou tudo. O que você imagina que esse homem vai fazer? O homem elegante parou bem atrás da cliente, observando cada palavra carregada de veneno. Não precisou perguntar nada. A cena falava por si. O funcionário tentou disfarçar o tremor nas mãos, mas era impossível. O homem era discreto, porém sua autoridade silenciosa fazia o ambiente inteiro mudar. A cliente, ainda sem perceber, continuava insultando. Você acha que ela vai manter esse tom quando descobrir quem chegou? Ele se inclinou para o lado,
como quem lê uma verdade escondida no ar. Não demonstrou raiva, apenas uma seriedade que parecia cortar o ambiente. O gerente, ao vê-lo, empalideceu. Sabia muito bem quem estava ali. Tentou acenar discretamente, mas o homem ergueu uma mão, pedindo silêncio. Queria entender a situação com os próprios olhos. Na sua opinião, esse tipo de atitude fala mais que 1000 gritos? A cliente finalmente virou-se, incomodada com a mudança de clima. Ao encarar o homem, abriu um sorriso automático, daqueles falsos, ensaiados. Ainda bem que alguém decente apareceu, ela disse. Apontou para o funcionário. Olhe o tipo de gente que vocês contratam. O homem não respondeu, e o silêncio dele cortou o chão que ela achava que dominava. Você já viu alguém perder o controle sem perceber? Ele apenas perguntou, com voz baixa, firme, o que exatamente essa pessoa fez para você? A cliente começou a gaguejar. Disse que se sentia desrespeitada, que ele era mal treinado, que gente assim não combina com ambientes de luxo. As justificativas escorregavam da boca dela como óleo sujo. O olhar dele permanecia parado, frio. Você acha que ela percebeu o tamanho do erro? Quando terminou de vomitar suas razões, o homem respirou fundo e finalmente falou. Interessante, porque ele trabalha aqui a meu pedido direto. O silêncio atingiu a loja como um impacto seco. A cliente congelou. O funcionário sentiu o coração bater no pescoço. Algo grande estava para acontecer. O que você acha que ele vai revelar agora? A cliente arregalou os olhos, mas tentou manter a pose. Seu pedido? Questionou, num fio de voz quase invisível. O homem aproximou-se do funcionário e pousou uma mão no ombro dele, um gesto simples, mas que desmontou qualquer dúvida. Sim, respondeu. Eu o contratei pessoalmente, e há motivos para isso. Na sua opinião, ela já deveria pedir desculpas aqui? Ele contou, calmamente, que tinha conhecido o funcionário anos antes, quando ainda era apenas um garoto vendendo balas nos ônibus para ajudar a mãe. Lembrou como o menino sempre devolvia o troco certo, mesmo quando o passageiro dizia pode ficar com o resto. Integridade não se compra, disse o homem, olhando para a cliente. Você acredita que caráter aparece justamente nos momentos invisíveis? O funcionário ficou sem reação. Não sabia que o homem lembrava tão claramente daquele encontro. A cliente, por outro lado, engoliu seco. A arrogância que ela carregava no queixo agora parecia desabar como um castelo de areia atingido por água. Ela olhava para o funcionário como se estivesse vendo alguém completamente diferente. Você já passou por isso. Perceber tarde demais que julgou errado, o homem continuou. Quando precisei de alguém de confiança para liderar este setor, não procurei diploma, nem aparência, procurei caráter. E ele tem de sobra. As palavras ecoaram pela loja. Alguns funcionários que tinham assistido tudo abaixaram os olhos, envergonhados por nunca terem feito o mesmo reconhecimento. Você acha que ambientes de trabalho valorizam realmente quem merece? A cliente tentou se recompor, forçando um sorriso nervoso. Eu acho que houve um mal-entendido. Mas o homem não deixou passar. Não houve mal-entendido. Houve preconceito. A palavra atingiu a mulher como um espelho quebrado mostrando seu próprio reflexo. Ela desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade. E agora? Como você acha que ela vai reagir depois dessa exposição? A cliente respirou fundo, tentando se recompor, mas sua postura já não tinha a mesma rigidez. A máscara de superioridade havia caído. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas, procurando algo para ocupar o silêncio incômodo que pairava no ar. Eu só esperava um atendimento melhor, murmurou, tentando se defender. Mas a desculpa soou fraca, quase infantil. Você já viu alguém tentar justificar o injustificável? O homem ergueu a sobrancelha, não com raiva, mas com desapontamento. Atendimento melhor, repetiu. Ele te tratou com mais respeito do que você tratou qualquer pessoa aqui dentro. A cliente fechou a boca imediatamente. Era impossível negar. O funcionário, mesmo humilhado, jamais levantara a voz. Na sua opinião, qual comportamento pesa mais? O que a gente exige ou o que a gente entrega? Os demais clientes, que antes apenas observavam, agora lançavam olhares duros para a mulher. Ela se encolheu sob o julgamento coletivo,
Mas o que realmente a atingia era perceber que todos tinham testemunhado sua arrogância explícita. A vergonha veio como onda quente, queimando o rosto. Você acha que a vergonha pública realmente muda alguém? A cliente então olhou diretamente para o funcionário. Pela primeira vez, não havia desprezo em seus olhos, apenas desconforto genuíno. Eu peço desculpas, disse, quase engolindo as palavras. Ele, com um nó na garganta, respondeu apenas, está tudo bem. Mas não estava, e o silêncio dele dizia isso. Você acha que ele deveria ter dito algo mais? O homem percebeu o constrangimento e decidiu encerrar ali. Vamos seguir, disse ao funcionário. Temos mais coisas para conversar. O convite soou diferente, como se escondesse algo maior. A cliente, confusa, observou os dois se afastarem, sentindo que não era o fim, mas o início de algo que ela jamais imaginaria. E você? Consegue sentir que uma grande reviravolta está prestes a acontecer? No escritório, nos fundos, o funcionário sentou ainda tremendo. O homem, agora com a postura totalmente diferente, deixou o celular de lado e sorriu com orgulho discreto. Você lidou com tudo isso melhor do que muitos gestores experientes, disse. O funcionário arregalou os olhos, sem entender onde aquela conversa ia parar. Você já recebeu um elogio quando mais esperava uma bronca. O homem respirou fundo antes de revelar. Eu sou o novo proprietário da rede inteira. Vim sem avisar para observar o atendimento real, sem maquiagem. O funcionário ficou imóvel, como se o ar tivesse sumido da sala. Dono. O cliente arrogante tinha humilhado um funcionário na frente do dono. O que você teria feito no lugar dele? E quero te fazer uma proposta. Continuou o homem. Comportamento assim, humano, firme e respeitoso mesmo sob pressão, é o que quero na liderança. Ele então colocou um envelope sobre a mesa. Era o convite oficial para assumir a gerência da unidade. O funcionário levou a mão à boca, sem acreditar. Você acha que humildade ainda abre portas no mundo de hoje? Quando voltaram ao salão, a cliente continuava lá, tentando entender por que eles demoraram tanto. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem cumprimentar todos os funcionários como dono. Ela empalideceu, lembrando de cada palavra que disse. O funcionário, agora com postura erguida, passou por ela em silêncio. Se fosse você, aceitaria o pedido de desculpas dela? A cliente, sem saída, tentou novamente. Me desculpa, mesmo. Fui grosseira. Ele respirou fundo. Eu aceito, mas tente não tratar ninguém como tratou hoje. Você nunca sabe quem realmente está diante de você. A mulher engoliu seco e soube que estava ouvindo uma lição que jamais esqueceria. E você? Já aprendeu algo da forma mais difícil? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa.